Que lindo. Não amanheceu ainda. A lua tá ali ainda. Eu tô aqui contemplando o nascer do sol e enquanto o sol ainda não me contemplou, eu vou compartilhar com você o que eu aprendi hoje na minha leitura bíblica pela manhã em Salmos. Hoje eu li um salmo de Davi, acredito que é Salmo 14. O salmista Davi diz assim, não exatamente com essas palavras, até porque eu não tenho uma memória muito boa, mas você vai entender. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Tinha muita iniquidade. E aí, quando você olha para Gênesis, o relato de Moisés, no começo da história, você parece que está vendo a mesma coisa, está vendo a mesma história. Peraí, Davi está falando sobre os tempos de Noé? Não, Davi está falando do tempo dele. E Davi está falando sobre o nosso tempo. E aí, quando você vai lendo, você se lembra de Gênesis e você fala, vai acontecer de novo. Deus vai eliminar toda a humanidade da face da terra, porque ele está cansado, porque ele olha para a terra e ele criou uma humanidade que se tornou corrompida e má, e que só tem maldade no desígnio do seu coração. E então você fala, a história vai se repetir, você fica lendo aquilo ali, você fica, a história vai se repetir, vai acontecer a mesma coisa. Isso é um padrão. Você pensa desse jeito. Foi assim que eu tava pensando quando eu tava lendo. E aí, de repente, tem uma surpresa, porque Davi diz: de Sião virá salvação. E aí eu fico pensando, será que Noé e a sua família se lembravam da promessa do Éden? Que do fruto do ventre da mulher nasceria um varão que pisaria na cabeça da serpente? Será que quando a terra estava toda cheia de água, Noé estava lembrando dessa promessa? Será que a mulher de Noé pensava nisso? Será que quando Abel foi morto e quando Caim virou um foragido porque ele saiu da presença do Senhor, será que Eva e Adão lembravam dessa promessa? Davi se lembrou. Davi, vendo toda a iniquidade da sua geração, ele falou assim: de Sião virá salvação. E aí ele diz: e então Jacó ficará alegre, Israel estará feliz, porque Deus se lembrou dessa promessa. Só que Noé não viu o fruto da mulher salvar o povo. Eva, ela não viu o seu filho, o fruto do seu ventre, dar a passagem de volta para o jardim. Davi também não viu. Nenhum deles viu. Mas quando Jesus nasceu e Maria olhou nos olhinhos de Jesus, ela viu uma promessa se cumprir, a promessa de que o Salvador do mundo estava ali, vivo, na mão dela. O Salvador do mundo tinha nascido como o anjo Gabriel tinha dito a ela. E aí eu fiquei pensando que essas gerações, elas confiavam nessa promessa. Adão e Eva e a sua geração, Noé e sua geração, Davi e a sua geração que estava no tempo de Jesus, creu e o seguiu. E aí quando ele morreu, as pessoas tiveram o mesmo sentimento de Adão e Eva, será? Pronto, o filho, a promessa de Deus não aconteceu. E aí no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E as gerações se passaram e algumas desacreditaram e se aumentou a iniquidade, como acontece toda vez. E aí a gente fala, é um padrão, olha aí o padrão. Deus vai destruir a terra, como no tempo de Noé. As pessoas dizem, mas eu estou alegre, como diz o salmista, eu estou alegre porque o fruto do ventre da mulher nasceu, viveu entre nós e me trouxe salvação tantas décadas depois, tantos anos depois, tantos séculos depois. A salvação veio de Israel, de Sião veio, como Davi disse, como tantos profetas profetizaram. A minha oração hoje, quando eu li esse salmo, foi que mais gerações acreditem
que Salvador virá. Angélica, mas o Salvador já veio. Eu sei, mas ele prometeu que ele virá. Se ele tardar, a palavra diz, espere, porque ele virá e não tardará. A minha oração foi de agradecimento. Por quê? Porque gerações e gerações vieram e se foram, e elas trouxeram a mensagem de que Cristo viria, e essa mensagem chegou na geração do Otávio, que é meu avô, na geração da Maria, que é a minha avó. E eles falaram para mim e eu acreditei. E se vier filhos do meu ventre, eles acreditarão. Mas se ele voltar antes, eu estarei esperando. E aqueles que acreditaram também. Se ele não voltar, os meus filhos acreditarão. Graças a Deus pelas promessas de Deus que não falham. Graças a Deus pelas bocas dos profetas que não cessaram mesmo quando todo mundo não acreditava. E graças a Deus por Jesus, o Filho de Deus, que desceu na terra e morreu por nós, pelos nossos pecados. E em breve voltará. Só consigo pensar no hino do Projeto Sola. Espera, Israel, hoje pra sempre espera em Deus,